iniciando mais um PPN Eleições 2024, queremos convidar você para estar conosco. Nesta quinta-feira, como nós avisamos, estamos recebendo já o primeiro pré-candidato ou a primeira pré-candidata, que é a Michele Karine dos Santos Siqueira, né? Ou Michele Santos. A gente está no YouTube, então se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreve, curte, compartilha, né? Deixa seu comentário também, sua pergunta ou seu comentário, que é importante esse momento que a gente está vivendo em todo o país, inclusive de forma mais intensa nos municípios, que são as eleições deste ano, inclusive a possibilidade de você escolher quem vai legislar ou então quem vai executar o que está sendo legislado. E conosco, como eu falei, a Michele aqui no Lambreta Café Bistrô, nesse ambiente agradável. Eu não sei se você já tomou o seu cafezinho aqui, ainda não. Ainda não, inclusive muito obrigada, Paulo, por me apresentar um lugar tão bonito, né? Então, nossa cara, a cara da nossa gente. Eu gostei muito do ambiente, é super acolhedor. Ambiente artístico, cultural. Exatamente, mas muito mais que isso, né? Que traz muito da nossa história, da nossa identidade, de gente, de povo, né? Então, é um ambiente muito bonito aqui no centro de Caruaru e acessível, né? Ainda por cima bem acessível. Gostei bastante. Então, já tem uma grata surpresa, que é você me apresentar esse lugar lindo. Seja muito bem-vinda. Eu sou grato, né, por você ter aceito. E, claro, você sabe até por todos esses anos, né, que a gente tem, na maioria das vezes, até desenvolvido a militância juntos, né? E também boa parte dessas em situações não tão agradáveis, porque, inclusive, você, né, tem muitas ações assim no campo do direito que era necessário ir de uma forma mais enérgica, em defesa, né, claro, de quem estivesse menos favorecido. E, assim, graças a Deus, essa amizade construída durante tantos anos com essa semelhança de ideais que nós temos. Mas, por falar na Michele, nos conte antes, né, um pouco da sua história, das suas origens. Eu achei até que você não era daqui, né, que você era recifense, mas você é caruaruense da Gema. Da Gemaça. Então traz um pouco aí pra gente dessas tuas origens em relação aos pais, se esse pessoal já era envolvido com política ou não. Como é isso aí? Paulo, em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer pelo convite. Como você já colocou, né, já introduziu, você é uma pessoa que eu tenho um enorme respeito e carinho nesse mundo, né, da mídia em nossa cidade. Uma referência enquanto política séria, imprensa séria, e isso é muito bom e salutar para a construção política em nossa cidade, e ainda por cima é um grande amigo e companheiro de luta em muitas causas, né, que a gente sabe. Bom, Paulo, como você falou, né, falar um pouquinho da minha história não tem como desassociar de Caruaru. Eu sou caruaruense da Gema, nascida na Rua Preta, na Avenida São José. Venho de família de feirantes, né, então o mosquitinho da política me picou, mas ninguém na minha família é dessa área, muito pelo contrário, somos pessoas muito humildes, né, nascemos ali, eu nasci aos pés do Monte Bom Jesus. Vivi toda a minha infância e adolescência, saí há 3 anos dali só. Minha mãe continua morando na mesma casinha lá na Avenida São José, e a minha vida e a minha infância foi construída ali, né? Inclusive a vida política vem muito, né? A militância política vem muito da minha vivência naquele ambiente de exclusão, né? De injustiça social, econômica, exploração. A feira também faz parte muito da minha história. Eu começo aos 8 anos de idade, minha avó era fateira. Ainda na 15 de novembro? Sim, ou ainda. Descendo ali para os Correios? Não, né? O antigo açougue público, assim, óbvio, faz muito tempo, eu não cheguei a vender lá, eu frequentava. Minha avó vendia, meus tios vendiam lá. Eu lembro, inclusive, da mudança, em 1992, salvo engano. No início da década de 90, houve a mudança para o Parque 18 de Maio. Da Feira Livre, né? E minha família participou de formativa. Inclusive hoje o açougue público, boa parte da minha família continua lá, né? E eu vendia, a gente tinha uma que a gente chama tarimba, né? Sim. A gente tinha uma tarimba que a minha mãe era fateira, meus tios são machantes, e aí eu vendia fato mesmo na feira. Com 8 anos de idade, botava um banquinho, ia lá vender tripa, bucho, fígado e essas coisas todas.
e até os meus 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade eu comecei a aprender, né, ser cabeleireira. Fui cabeleireira até, acho que 27 anos eu fui cabeleireira. Até um bom tempo, até me formar. Né, como levou um longo período. Exato, porque eu entendi, assim, nesse período eu não trabalhei só como cabeleireira, né? Eu trabalhei em tudo quanto é coisa. Você viu, né? Ela já fazia a cabeça de outros desde cedo. Com certeza, aí com toda certeza. O salão me trouxe muita... Sim, nos dois sentidos. Exato, e outra, me aproximou de muita gente, né? E aí a minha militância política se inicia no movimento estudantil secundarista. Aos 12 anos de idade eu fui presidenta... Nos grêmios estudantis, né? Eu fui presidenta do Grêmio Estudantil do Colégio Municipal Álvaro Lins, que era o maior colégio municipal do município de Caruaru. Então, eu, adentro no mundo político, eu já era, né? Eu dizia que eu era um pouco estranha, né? Porque, assim, eu venho de uma família que não debate política, que nunca se envolveu nem com campanha, nem com nenhum outro tipo de debate. Fui uma das primeiras, né, da geração a entrar na universidade, principalmente com esse tipo de debate, né? E aí venho do movimento estudantil e durante toda a minha trajetória passo por diversos movimentos de luta por terra, moradia, movimentos feministas, movimentos ligados a questões mais estruturais e estruturantes. E aí a minha vida política mesmo, assim, eu entro na Universidade Federal. Eu fiz primeiro o curso de pedagogia, não cheguei a finalizar porque consegui a bolsa. Não, mas era isso aí que eu ia perguntar. Depois. Que eu ia perguntar nesse processo seu de formação, que teve no caso pedagogia. Exato. E em seguida no campo do direito. Entrei com... Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. A formação sua mesmo é essa, né? É direito, Eu sempre quis fazer direito, Paulo. Na minha vida, assim, meu sonho era fazer direito. Só que assim, eu venho de uma família muito humilde. Muito humilde mesmo. E assim, pra você e pra muitos, pra esses jovens que estão aqui, talvez pareça irreal. Mas, por exemplo, quando eu tinha 17 anos, lá no início dos anos 2000, um jovem pobre, advindo da escola pública, não tinha nem sonho, a ideia de entrar na universidade. A verdade é essa. O máximo, assim, acho que pra minha família, se eu tivesse um salão de beleza, eu já tinha ascendido na vida muito. Então, quando eu venho lutar contra essa impossibilidade de estar na universidade pública, porque em Caruaru você não tinha universidade pública, você só tinha em Recife, e é óbvio, até hoje, como é muito difícil você conseguir entrar na universidade pública. As universidades daqui, todas particulares, para a vida que a gente tinha, era irreal a gente conseguir pagar. Isso foi 2000? 2001, por aí. Foi quando eu então, fruto das políticas de educação. Exato. Aí, logo depois, veja, quando eu me formo, né, termino o ensino médio, eu fui bolsista em uma escola particular aqui, que minha mãe era zeladora, inclusive. Minha mãe era zeladora dessa escola e adoeceu, e aí eu fiquei como bolsista nessa escola e fiz meu ensino médio em uma escola particular. Óbvio, né, com todas as dificuldades, porque eu trabalhava, estudava à noite, mas consegui passar praticamente em todos os vestibulares que fiz. Mas, óbvio, não tinha dinheiro para pagar as faculdades, então isso frustrava muito a gente, assim. E além de tudo, você não tinha políticas públicas afirmativas para que jovens como eu, que queriam estudar, por isso que o lema, né, da meritocracia, para mim, quem fala em meritocracia perto de mim me dá uma tremura, porque quantos jovens, né, que queriam estar nesse lugar e não podiam. Então, eu via muito dizer assim, você é pobre, menina, vai-te embora trabalhar, para que tu vai estudar? Era o que eu escutava, inclusive, da minha própria família. E isso frustrava muita gente. Então, quando veio, aí eu digo sempre, até 2001, 2002, eu lembro que quando eu passo na Universidade Federal, em Recife, eu passo na primeira fase para Direito, estava em greve. E a gente vê, né, não tinha dinheiro para educação. Aí, de repente, vem 2002, a gente elege o presidente Lula com uma visão progressista, de incentivo à universidade pública,
E isso muda a vida das pessoas, e mudou a minha vida, porque eu casei, né, fui mãe, e teve toda uma história. Aos 18 anos eu casei, lá em 2003, 2004, fui mãe, e aí logo depois, com pouco tempo, chega a Universidade Pública em Caruaru, a Universidade Federal, e por mais que não tivesse o curso que eu queria, que era Direito, mas eu fui lá fazer o vestibular, entrei, fui fazer Pedagogia, e foi lá que eu me reencontrei com a militância, né, porque a Universidade Federal tem muito disso. Então, ao fazer o curso de Pedagogia em Caruaru, que é um curso muito voltado para a iniciação científica, para o debate da sociedade, foi uma grande escola para mim, mesmo não tendo terminado, assim, faltou poucos períodos, porque eu consegui o ProUni e não tinha como fazer as duas, mas foi, de fato, assim, libertador para mim estar nesse espaço. Ainda mais porque, como uma jovem pobre, mãe de família, arrimo de família, né, que minha mãe era doente, eu não podia... Eu tinha que sustentar minha casa, minha mãe, meu irmão mais novo, meu filho. A universidade ainda, além de poder estudar, você tinha as políticas afirmativas, né, que eram as bolsas de manutenção. Então eu ganhava para estudar. Eu ganhava por meio da iniciação científica e trabalhava na biblioteca, eu ganhava um auxílio permanência. E isso me deu a capacidade de poder estudar. E quantos de nós não tiveram isso? Quantos de nós que queriam estar nesse espaço e não puderam, porque não tinham esses incentivos? Quantas gerações? Quantas gerações de grandes pessoas que podiam ter ascendido socialmente? E por quê? Porque ele foi negado o direito à educação. Porque o direito à educação não é apenas aquele direito que você bota no espaço físico. Você tem que dar as condições materiais para que essas pessoas possam estar nesse lugar. Né? Porque muitas vezes a questão territorial, então, por exemplo, quando você não interioriza as universidades públicas, você afasta o público e o jovem do interior da universidade. Quando você, por exemplo, não cria políticas afirmativas de manutenção das pessoas no ambiente da academia, você também afasta aquelas pessoas que precisam trabalhar e sobreviver e não tem condições de estar nesse espaço. Então, é importante a gente entender educação também por meio do social. Então, eu sou fruto desses programas, tanto a nível da universidade pública, né, dentro do espaço da universidade pública, dos programas afirmativos de incentivo à educação, e logo depois eu consigo uma bolsa para fazer Direito, né, que era o meu grande sonho. E aí foi muito louco contar essa história para mim, é muito emocionante, porque era algo que eu tinha para mim, e muita gente dizia... eu era cabeleireira, então eu tinha muitas pessoas que eram da área do direito que eram minhas clientes, e assim, eu sempre dizia que era um sonho fazer direito, que era um sonho estar nessa área, porque eu me via nesse espaço, mas que me era negado, porque a falta de acesso à educação é você negar ao outro. E aí, quando eu consigo passar por meio do mérito, mas também por meio do incentivo de existir a política, foi um grande ganho para mim. Então, eu entro na universidade, né, eu fiz faculdade aqui na SES, pelo ProUni, bolsa 100%, né, integral, senão não teria condições de fazer. E me formo em Direito. Quando eu me formo, antes mesmo de me formar, eu já tinha essa consciência de que eu precisava retribuir para a sociedade o que ela me dava. Então, você utilizar o dinheiro público por meio da universidade pública, por meio de ações afirmativas, como o ProUni, como tantas outras, e você não entender que você precisa dar um retorno social daquilo que você ganhou, porque a sociedade pagou a minha faculdade. Quem pagou minha faculdade foi a sociedade, então eu preciso ter uma contrapartida para ela. Então eu já tinha para mim que eu ia ser um agente, eu ia usar a minha profissão para agir na sociedade, em prol da melhora da sociedade. Então eu virei advogada popular, que é o que eu sou hoje. Eu vejo muito isso, a gente, porque eu sei que você também compartilha dessa visão, tem esse olhar, por exemplo, na questão tanto do movimento sem terra, como do movimento sem teto, né? Tem muita gente que não compreende por que tem ali uma família, usando o caso do exemplo de uma, né? Uma família que está lutando para conseguir, aí vai para a barraca lá na lona preta, e depois, com o passar do tempo, terminam organizando melhor a ocupação, termina vendo, se houver a desapropriação, termina transformando em acampamento, acho que é isso o processo, até chegar, ocupação, depende. até chegar à conquista da terra ou da moradia. E aí conquistou, a casa está pronta, recebeu a chave e tal, tudo bem. Tinha gente, ainda hoje tem, que diz que não entende por que tem família que depois disso
continua atrás de casa ou continua atrás de terra, continua envolvido. Tá. Mas é justamente isso. Eu né? ganhei o meu, eu quero que todos tenham também, né? É a consciência de que a luta dele não parou ali. Tudo bem, ele conquistou para ele. Agora ele vai ajudar a reforçar a luta para conquistar para os outros. Isso é uma ideia, Paulo, de solidariedade social. Veja, eu vou pegar a questão da universidade. Não se acomodar. Né? Exato. Por exemplo, eu sou um médico que me formei numa universidade pública. Quem pagou minha universidade foi a sociedade. Aí eu vou, abro um consultório e cobro R$700, onde a maioria da sociedade que pagou minha universidade não tem acesso. Isso é falta de consciência social, falta de solidariedade social. Quando eu falo dos movimentos sociais, eu falo com muita propriedade, porque hoje eu sou coordenadora de um dos movimentos sociais, de um dos maiores movimentos sociais da América Latina, que é o MTST e o MUST, que são movimentos de luta por moradia no Brasil. Eu falo com propriedade nesse sentido, que a maioria é negligenciado, né? O direito à terra e o direito à moradia é um direito humano. Eu trato como um direito humano, a dignidade humana. Quem não tem acesso à terra, quem não tem acesso à moradia, tem sua dignidade afetada. Vai sim, você vai nele. Vai agora, vai agora. Vai agora. Tem conversa não! Eu vou confessar aqui, Você está conduzindo agora. Vai filmar, não tem aí, mano. Pode filmar, ele pode. Não, tá não, impedido. Ei, vai ser preso por quê? A gente não é ladrão não. Pega o celular dele aí. Você tem que ficar preso. Ele está apontando a arma pra mim! Ele está apontando a arma pra todo mundo, pra mulheres, pra idosos! É uma luta que sempre foi minha. Acho que quem já me conhece da minha luta, eu tô lá, né, nas ocupações, nos acampamentos, seja como militante e depois de formada, seja como advogada, porque eu compreendo que a democratização do acesso à terra é uma forma também de gerar justiça social. Se a gente pega, aí eu não vou falar sobre o histórico e a necessidade da reforma agrária, mas, por exemplo, os países que fizeram reforma agrária no tempo certo, diferente do Brasil, tiveram uma maior possibilidade de distribuição de renda e a gente tem um menor índice de injustiça social ou de um menor abismo social. Por quê? Porque o acesso à terra ele dá dignidade e a possibilidade de ter acesso à riqueza. Entre tantos outros, é só o que me veio à mente agora a questão da Espanha, né? Exatamente. Há 2 séculos. Exato. Né? O próprio Estados Unidos, que é tão, né? Ah, não, porque os Estados Unidos é liberal, porque não sei o quê. Os Estados Unidos, Lincoln fez reforma agrária. E só porque Lincoln fez reforma agrária é que se pôde ter um país tão potente. O Brasil ainda tem, e é a ideia que a gente fala, né, que é do debate neocolonial, o Brasil ainda tem uma mentalidade colonialista de concentração de riqueza e concentração de terra, os grandes latifúndios, gente, a gente precisa quebrar com essa ideia. Então, a luta de quem vai ocupar um espaço, a ocupação, seja tanto na área rural quanto na área urbana, ela é uma forma de denúncia. Porque no nosso país, eu que sou da área do direito sei bem disso, a propriedade ela tem uma limitação e essa limitação é a função social. Então, quem está ilegal não é aquela pessoa que ocupou aquele espaço. Quem está ilegal sou eu que concentro terra e não dou função social a ela. Então, aquela terra está em situação de ilegalidade. Então, o movimento vai lá, ocupa para denunciar a situação de ilegalidade daquela terra e dizer ao Estado, ó, tem gente que está acumulando terra aqui para aumentar a especulação imobiliária, né? Para isso aumenta o valor dos alimentos. A gente tem que entender que é um sistema complexo que é afetado pela falta do acesso à terra. Então aquelas pessoas vão lá denunciar, não necessariamente elas querem aquela terra especificamente. Óbvio que é muito bom quando se constrói um acampamento, quando se tem todo o processo. Aqui em Caruaru a gente tem alguns exemplos, né, como por exemplo a Normandia, o próprio Severino Quirino, que foi uma ocupação que eu estava lá em 2015, né, a ocupação do DENIT, e hoje você vê que 192 famílias, salvo engano, têm seu apartamento e que foi uma construção, né,
social, foi uma construção de uma luta e que hoje se reconhecem como, como dizer, ninguém me deu, eu consegui, eu conquistei por meio da minha luta. Lá no Severino Quirino, o projeto Minha Casa Minha Vida, Entidades Vertical, e o outro lá do Alto Moro, exatamente, né? que é o também é histórico. Também histórico, ali também foi participei. Foi o primeiro do Brasil a ser contemplado. Exatamente, e até então, o mundo da política, para mim, assim, política partidária nunca existiu, era o mundo do movimento, então eu não entendia muito a diferença da política popular que eu fazia, que eu hoje entendo que é política, mas depois de um tempo que eu entendi que o que a gente fazia e que eu entendi que tinha que estar nesse espaço, esse processo, né? Que foi o processo, e foi demorado, porque eu até então não me via nesse lugar, Paulo. Quando foi depois de 2013, né, que aí eu me envolvo de uma forma mais direta nos debates mais acalorados, aí vem o impeachment de Dilma, vem aquela necessidade, e aí também quando eu conheço outras lideranças políticas oriundas dos movimentos populares, é que eu começo a me ver nesse espaço. Você está chegando, digamos assim, nesse período já no PSOL. Isso. Porque a próxima pergunta, hoje que é 18 de abril, é uma data que completa 2 anos da formalização da federação, da Rede de Sustentabilidade como PSOL. Inclusive a gente citando nomes, não poderia deixar de fora a Marina, né? Que Marina, conheci pessoalmente, Heloísa, né, que foi do PSOL e hoje é da Rede. Pois é, que é um pessoal que transita nesse ambiente junto. Então, em relação ao partido, porque foi nesse período que houve essa formalização, como eu disse, e que essas candidaturas estão novamente se articulando, né? Inclusive recentemente em Recife, eu acho que foi o ano passado, né, que foi consolidada a federação. Exato. E agora a gente está na véspera de uma eleição municipal, mas eu queria que você também aproveitasse esse momento para falar sobre o PSOL, né, e essa sua identificação nele. Precisa estar nesse espaço. Porque antes eu tinha muito aquela ideia, né? A gente tá aqui lutando, tá somando, mas quando eu entendi que o espaço do poder é onde realmente as coisas acontecem, né? Onde a canetinha lá que faz a diferença, eu disse, não, a gente tem que ocupar. Então foi quando eu comecei a conhecer os movimentos de mulheres, de ocupação de espaço na política, e me aproximo do PSOL. E aí eu entro no PSOL no final de 2015, né? Isso aí há 9 anos atrás. E desde que entrei, já entrei com a missão mesmo, assim, de fortalecer, porque eu entendo que esse instrumento, a gente tem um país onde, para ocupar o espaço de poder, você tem que estar em um partido político. O partido político, para mim, ele precisa ser um partido que valorize e entenda a necessidade da ocupação do poder por pessoas de verdade. Não estou dizendo que os outros não são, tá, gente? Por favor, longe de mim. Mas por aquelas pessoas que constroem organicamente seu partido, né? Quando alguém chega pra mim e diz assim, mas o teu partido é ideológico, acho que, minha gente, pra mim isso é redundante. Porque todo partido precisa ser ideológico. Nosso sistema multipartidário existe pra isso. Uma coisa é eu ser ideológico, outra coisa é eu abrir mão da minha ideologia ou não ser ideológico. Para mim, partido precisa ter sua ideologia, mesmo que ele, de certo modo, em algum instante, como a gente já fez. Ou ter e não ser. Exato, ter e não exercer. Não dá. Então, no PSOL eu encontrei essa casa e também tomei para mim a obrigação de construir esse processo, de construir esse partido, de fazer esse partido ser realmente o partido que representa a gente. Então, desde que eu entro, eu já entro na direção. Eu já entro na direção municipal como vice-presidente do PSOL em Caruaru. Então, logo depois entro para ser candidata a vice-prefeita aqui na cidade, um partido que era visto como nanico, inexistente, porque a gente de fato não tinha estrutura partidária, né? Você sabe, eu vou explicar como funciona a questão de distribuição de recursos para os partidos. Hoje, quase 10 anos depois, a gente tem um outro PSOL, uma outra realidade. A gente tem o segundo maior partido de esquerda do Brasil, com 17 deputados federais, com a ocupação de vários estados, de câmaras legislativas estaduais, municipais, temos prefeitura. Então, hoje o partido, ele conseguiu ter uma envergadura diferente. Eu digo sempre, a gente entrou no jogo do poder, porque no jogo da política a gente sempre esteve, mesmo não estando partidarizado. Mas a gente agora entrou no jogo do poder. E a nossa grande dificuldade mantenha-se vigilante. Exato. Eu lembrei de Frei Beto agora, exato, né? É aquela frase. Da mosca do poderzinho. Azul, né? Então ter cuidado para não ser picado. Exato. Tá aí a dica de livro, né? Se você não leu ainda. Exato. E aí eu pego muito isso do Frei, nesse sentido, de que nosso grande desafio hoje é tentar manter-se
coerente, mas também nem por isso abrir mão de ocupar o espaço. É um grande desafio, Paulo, porque é incompreensível para a maioria das pessoas que estão e naturalizaram um modelo de política que para eles é comum, que é fisiológico, clientelista, fisiologista, e que pra gente é surreal, porque pra mim não existe, assim, esse modelo. Eu venho de uma escola partidária muito popular, muito respeitosa. A gente respeita a posição política das pessoas. A gente respeita. Por exemplo, eu tô aqui em Caruaru há 10 anos, quase comendo fundo, trabalhando, construindo partido, pra chegar a ser o Zé lá de cima e dizer pra mim que no partido não é meu. Mas tá, se eu tivesse no partido desse eu não queria, tá? Me desculpe. Entendeu? Não quero. Por quê? Porque é o meu trabalho, é o meu suor, a minha vivência, eu boto minha vida e minha história em função disso. Falar por você, né? Não dá. Então, o que a gente... Eu só estou nesse partido porque a gente ainda consegue isso. Óbvio, eu não posso dizer, vai ser o melhor partido do mundo, né? Não é isso. Nem vir com puritanismo. Não, muito pelo contrário. Quando você fala da federação, aí é importante colocar que ainda existe uma dificuldade muito grande, e não só para a população, mas também para o meio político, que eu percebi agora, de entender o que é uma federação, minha gente. Uma federação, basicamente, é um partido novo. É um partido novo que tem 2 blocos. Que passa a nascer a partir da junção. Então, a Federação Rede Pessoal hoje, ele cria um novo partido. Que tem um tempo de vida, né? Tem um tempo de vida, mas, um prazo. Assim, Mas passa pelo... Exato. Durante esse prazo, a gente é um só. Então, nossas decisões políticas, elas são... aprender a conviver. Exato. Mas é importante você ter diferenças. Né? Agora, o respeito, ele precisa estar acima de tudo. Por isso que existe um estatuto da criação desse novo partido. E esse estatuto precisa ser respeitado. Então, hoje o PSOL nacionalmente tem maioria, estadualmente aqui em Pernambuco tem maioria, e em Caruaru tem maioria. E não é maioria pequena. Publicou, salvo engano, há poucos dias até uma normativa, exato, né? A nacional orientando em relação dizendo, assim, a gente tenta dar legalidade a tudo. O PSOL não é um partido que tem donos, que tem caciques. O PSOL tem pessoas que constroem, doam sua vida para construir o nosso partido. E a gente não pode admitir interferência externa. Porque senão a gente perde todo o capital político construído por aqueles que estão se doando lá nos seus movimentos sociais, nos seus territórios, nas suas comunidades, para construir esse bem tão grande que é o nosso partido. Então, assim, eu sou muito pessoalista porque quando eu entro no PSOL, era uma coisa, eu participei de todo o processo de debate para a abertura do PSOL, para o entendimento de que a gente precisava construir um partido que fosse capaz de agregar outros movimentos, de agregar... Você vê hoje dentro do PSOL, o PSOL é um partido que tem movimento social, urbano, de luta por terra, indígena, feminista, antirracista. Então é um partido que aglutina diversas lutas que estão presentes na sociedade e que debatem de forma séria. Porque se a gente acompanhar, por exemplo, os nossos 17 mandatos na Câmara, no Congresso Nacional, você vê que vale por 1000. Isso não é algo que eu estou dizendo, a gente já ganhou, acho que mais de 10 vezes a melhor bancada. Aqui em Recife, né, que fizeram história, se eu estiver enganado, você me corrige, que foi a primeira composição coletiva, construção coletiva de um mandato popular, ocupado. E que os outros até tentaram se esforçar a acompanhar a ideia, mas não tem como, porque falta a vivência. Né? Falta a vivência e falta a liga principal, que é o objetivo de transformar a sociedade. Que um pode ter, o outro não, e fica difícil. E o respeito, porque você não tem que ter projeto de poder apenas, o projeto tem que ser o projeto político. Se você não tem projeto político, você só tem projeto de poder, você não consegue levar o teu político para o poder. Se você tem projeto político e esse projeto político tem intenção de ocupação do poder, aí sim. Não é falando com pureza, porque o PSOL é melhor. Não tem nada a ver. A gente tem que entender esse sistema. Quando eu falo em privatização, eu tenho muito cuidado, Paulo, porque a privatização, eu acho que a gente também não pode se fechar o capital econômico, mas a gente também não pode achar que isso não transforma a vida da gente. Vou falar sobre a saúde, por exemplo. A privatização da saúde, ela nos traz um problema gigante. Sabe por quê? Porque você acha mesmo que eu sou empresa? Eu sou empresa. Eu vou querer investir, por exemplo, em prevenção? Em saúde preventiva? Nas UBSs? Não, porque isso me dá lucro. Eu vou querer abrir um posto de saúde num ambiente distante, numa área periférica, onde a clientela... Não, a clientela é pobre.
né? Não, meu amor, eu quero construir grandes hospitais para tratar de problemas sérios, porque isso dá lucro, né? E além do mais, aí tem um problema muito maior, porque eu falo dessas ONGs, das OS, né, e OCIPs, que são as grandes organizações sociais que fazem o trabalho da política pública de saúde no âmbito do Estado, né? Que é necessário, óbvio, porque o Estado não precisa gerir do público e privado. Exato, isso é necessário. Agora, quando eu terceirizo o dever do Estado de oferecer a saúde para o setor privado, eu mercantilizo. Porque para o setor privado, eu quero lucro. Não é verdade? A lógica é essa. Então eu vou querer tratar uma doença que, por exemplo, não me dá lucro. Se você pegar, por exemplo, as vacinas no mundo, as doenças tropicais, né? Elas têm poucos recursos de combate. Por quê? Porque não dá lucro. Dá lucro eu ir combater, sei lá, malária na Ásia? Não dá. Agora dá lucro eu criar remédios caríssimos, com valor agregado caríssimo pro câncer. Dá lucro eu criar próteses. Por quê? Porque para os governos é muito bom, velho. Vamos pegar 2 exemplos. Os 2 grandes hospitais de Caruaru. Mestre Vitalino e aí o HRA, Hospital Regional do Agreste. O Hospital Regional do Agreste é de administração direta do Estado. O HRA é administrado por um OCIP, ou não é só um OCIP, eu não sei bem porque muda muito, mas bora lá. Vamos lá, se a gente entrar nos 2, a gente vê a diferença do outro. Agora os custos de um e do outro. Aqui a administração direta deveria funcionar muito bem, mas é sucateado justamente para justificar a privatização. Por quê? Porque na privatização, o que é que acontece? Muito mais fácil, eu não tenho responsabilidade, eu consigo desviar mais. Agora, aqui a verba é gigantesca. Aí os profissionais daqui, terceirizados, explorados, expropriados do seu trabalho, não é verdade? Você não tem um sistema de controle, né, de quem trabalha, você não tem um sistema de garantia de direitos daquelas pessoas, de estabilidade daqueles enfermeiros e médicos que estão ali. Aqui você tem. Aí não, mas aí quando é público eles ficam com preguiça. Minha gente, pelo amor de Deus. Sabe, eu conheço diversos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que doam sua vida para isso. É triste, é feio. Tem vocação mesmo. Tem vocação. É triste e feio dizer que essas pessoas estão ali fazendo corpo mole, porque não estão. Né? Eu fui na UPA, minha mãe teve alta em uma das unidades de saúde aqui, e eu já fui essa semana 4 vezes para a unidade de saúde de pronto atendimento em Caruaru. E eu digo isso como usuária, né, minha gente? Eu posso falar, eu tenho poder de fala, porque eu vivo, eu preciso, eu estou lá. Então eu sei o que funciona e o que não funciona, Paulo. Eu sei o que as pessoas estão passando. A televisão é linda, né? Um monte de porta bonita. E tarará, inauguramos. Quando chega lá lotado, não tem um sistema de atendimento inteligente das pessoas, sobrecarregado. Porque você pega, por exemplo, quando foi que foi aberta a unidade de saúde em Caruaru, Paulo? Você tem uma população que cresce de forma pungente e você não tem a abertura de novas unidades de saúde de pronto atendimento. Para ser coerente, podemos até dizer que houve reforma. Tudo bem. Sim, reforma, mas é ampliação. Bem, mas não expansão no sentido... No sistema, você tem uma reforma que não otimiza. A gente precisa mudar também isso, assim. Agora, isso é muito complexo, Paulo. Não dá pra gente pensar, por que acontece? Aí a gente amanheceu o dia aqui conversando. A gente pega, por exemplo, o que aconteceu com a nossa companheira Marielle. Né? Um crime bárbaro de uma mulher que estava exercendo o seu papel político com maestria, né? Uma vereadora eleita muito bem votada, que era uma figura e uma expressão política do nosso campo, né? Ser assassinada da maneira como foi. E se não tivesse sido a luta das mulheres de denúncia e a luta do nosso partido e de tantos outros partidos aliados e de tantos outros movimentos aliados para que a gente chegasse ao resultado que chegou, né, principalmente da descoberta da investigação, que você viu que havia um processo de tentativa de sabotagem a esse inquérito para que não se fosse resolvido, porque sabia quem estava envolvido. Aí no Congresso Nacional que havia uma tentativa daqueles mesmos que se dizem punitivistas, daqueles mesmos que acham que bandido bom é bandido morto, que votaram a favor, contra a manutenção de prisão de um homem não só acusado, mas com graves indícios de que é o mandante do assassinato de uma mulher vereadora. E quando a gente fala assim, mas é Marielle, não sei o que, tantas outras pessoas morrem, não, gente.
Quando eu mato uma mulher na política, isso não só tem uma expressão simbólica, porque eu digo às outras que é um lugar perigoso dela estar. Minha família fica toda hora, minha filha, cuidado. Ou minha filha, por quê? Porque no imaginário dessas pessoas é um ambiente perigoso. Eu crio essa ideia. E além do mais, também o ataque ao próprio Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque qual é a base do Estado Democrático de Direito? Da democracia? O direito de colocar a minha opinião, de colocar a minha posição. Se eu não aceito que o meu adversário político coloque sua posição e eu mato, eu estou dando um recado que o Estado Democrático de Direito só funciona se você for a meu favor. Então, a democracia não é democracia quando eu elimino o outro. Você não é um democrata se você elimina o outro. Então, um assassinato político de uma mulher no espaço político é extremamente simbólico. E eu aqui agradeço a todas as pessoas, assim, que lutaram junto com a gente todos os dias denunciando atrás, porque se a gente não tivesse feito esse movimento, seria mais um crime impune, né, em todo o país. E cá pra nós, sim, fizemos com medo, né? Porque foi um período em que a gente sabia que era assim, a gente estava passivo sim de que acontecesse a mesma coisa que acontecesse, não, e que acontecesse com a gente, que tem esse pensamento que não estava sendo respeitado, né? Eu vivi uma época, ela não, claro, bem mais nova, mas eu vivi uma época que se repetiu há poucos anos atrás, que era o quê? Que era o medo de usar uma simples roupa vermelha. A gente tinha medo de usar uma blusa vermelha, um boné vermelho, e muito menos se fosse com a estrelinha ou com o símbolozinho do movimento, né? Então era um período que a gente às vezes andava na rua, então se fosse para algum ambiente, se via de chacota ou de provocação, ou até mesmo ser associado a vagabundo, ou a bandido ou outra. Passou-se esse período e ser agredido. Que é o pior, né? Passou esse período na história, eu lembro. Sei que fiz isso com você também, porque foi exatamente quando a gente gravou aquela entrevista na Cacil, não foi fácil, assim. Um momento... Eu lembro que o dia da morte de Marielle, eu estava em São Paulo em um encontro do partido, né? A gente estava no congresso do partido, na convenção, se não me engano, que tinha realmente instituído a eleição de 2018 Sônia Guajajara e Boulos como pré-candidatos à presidência do Brasil. E eu estava lá junto com diversos companheiros e companheiras do PSOL. E aí, quando eu chego em Caruaru, justamente na quarta-feira à noite, meu avô chegou em Recife ao final da tarde, eu chego em Caruaru, a primeira notícia que eu tenho foi da morte de Marielle. E 2018 foi um ano muito difícil para nós mulheres, para mim especificamente, porque foi um ano que eu estava sendo ameaçada de morte também, já pela minha atividade dentro dos movimentos sociais. E isso tem um impacto muito grande para as nossas mulheres, para as mulheres que estão nesse espaço. E aí eu não, assim, muitas delas, devido a esse ataque, não estão mais aqui. E eu não as culpo, né? Porque colocar os nossos corpos, as nossas vidas à disposição da luta como alvo... Inclusive quando se tem família... Exato. É uma escolha muito difícil, Paulo. E foi um ano que também foi bem difícil, por quê? Porque foi quando eu decidi ser candidata a deputada federal. Foi um ano muito bom, de muito aprendizado, mas foi um ano de um combate pesado ao ódio dentro do espaço político, que é outra coisa que a gente não pode admitir. Que nesse caso ultrapassou os limites da política. Exato. E passou a entrar nos ambientes da escola, exato, nos ambientes das igrejas e até mesmo nos ambientes de casa. Da família. Pai tendo problema, exato, com o filho, esposa tendo problema com o marido, primo com o tio. A gente está vivendo agora um momento que aí é importante também, Paulo, que é assim, também não dá pra gente dizer que foi pouca coisa, vamos agora ser todo mundo amiguinho de novo. Não. É importante, eu sei que, óbvio, eu sou uma pessoa que eu converso e dialogo com todo mundo. Eu acho que viver num espaço social você tem que ter isso. A tolerância é necessária. A tolerância, permite, né? Desde que o outro não queira me eliminar, me matar ou me calar, ele vai sempre ter um espaço para dialogar comigo, certo? Eu acho que isso é salutar em qualquer sociedade. Agora também a gente não pode achar que é uma questão apenas de opinião. Não é uma questão de opinião. Se a gente não combate... de livre expressão. Não. Se a gente não combate, a gente está mantendo ali a semente, a serpente, o ovo da serpente do fascismo, do ódio, dentro do espaço político. E é uma coisa que a gente tem que enterrar de uma vez por todas, né? A gente viu agora, ano passado, a última eleição, né? A eleição de 2022, o quanto foi importante, mas o quanto foi acirrado. Então,
a serpente continua viva. Se a gente não continuar, né, ali combatendo, né, e essas eleições municipais, elas têm uma grande, né, das grandes missões que eu tenho, óbvio, de uma maneira muito leve, porque eu não quero trazer esse debate de uma maneira dura, mas a gente tem que trazer isso à tona, da necessidade do respeito à existência do outro, do respeito à voz do outro, né, da aniquilação desse ódio, sabe, dessa necessidade de querer eliminar o que pensa diferente de mim, de querer calar o que pensa diferente de mim. Isso não pode ser aceito em qualquer que seja o sistema democrático. Então, essa tentativa de excluir a democracia, de instaurar uma ditadura, isso é recente, é ano passado. Então, se a gente não... Aí me dizem assim, ah, Michele, 2024 é o terceiro turno. Não, 2024 é o primeiro turno de 2026. Aqueles que têm compromisso com a democracia precisam ter a defesa da democracia como centralidade dos seus debates, seja como candidato a vereador, seja como candidato a prefeito. Se não tiver, não tem o direito de estar nesse espaço. Porque eu digo em todo lugar, quando todo evento que tem político, eu digo, a gente só está aqui hoje porque a gente tem uma democracia. Porque se a gente não tivesse, a gente não estava aqui hoje. Então, se eu me uso dela, como é que eu quero destruir ela? O fim do Estado Democrático de Direito, que é... o brasileiro ainda já é incipiente, né? Já é capenga, que a gente fala, ainda não está estabelecido, mas é o que a gente tem, a gente precisa aperfeiçoá-lo e não destruí-lo, né, Paulo? É isso. Política pública de cultura, vamos lá, porque você falou alguma coisa aí que é um ponto, um marco na sua vida em relação à política, que é o ano de 2013. Isso. Esse ano de 2013 também foi o ano que estava explodindo no Brasil, estava sendo consolidado o Sistema Nacional de Cultura. Depois das conferências de cultura municipais, estaduais e nacionais, e tudo isso foi se desenvolvendo. 10 anos depois, porque também nesse período que a gente recordou houve um hiato, né, uma desconstrução do processo, mas aí 2023 para 2024 vai tendo essa retomada, e agora, acho que 15 dias atrás, não lembro a data, Lula esteve em Recife sancionando o Sistema Nacional de Cultura. E a partir daí, né, tanto o Conselho de Cultura no novo formato, que é paritário e formado agora não só por notórios, né, indicados, por amigos influentes, mas agora com eleitos, né, por sociedade civil e todos os outros conselhos que vêm funcionando. E aí vem o sistema do Fundo Municipal de Cultura, o sistema de financiamento de cultura, vem os planos de trabalho para 10 anos, que é para também não pegar uma só gestão, né, para ser um trabalho mais continuado. E aí, dentro desse conceito todo, trazendo para a realidade de Caruaru já tem, já foi implantado tanto o sistema, né, a lei do sistema, como o conselho também. Inclusive várias gestões contribuíram nesse sentido, né? Foi ainda na gestão do Tonigel que começou a primeira Conferência Municipal de Cultura. Em seguida, Queiroz implementou a lei do Sistema Municipal de Cultura e o Conselho no novo formato. Raquel Lira, na gestão de governo dela, ela implantou o plano de trabalho para 10 anos, e agora Rodrigo Pinheiro, o Fundo Municipal de Cultura. Maravilha, né? Todos eles fizeram história. Mas essa é a pergunta, né? Qual a sua análise, né, sobre, na sua opinião, como é que está funcionando aqui isso, né? Ou seja, a execução, o que é que... Tá, Paulo, vamos lá. Eu gosto de ser chamada de radical, porque para mim radical, isso foi uma palavra que foi, de certo modo, um termo, né, que foi de certo modo pejorativizado, né, durante o período. Mas ser radical é a gente ir à raiz do problema. Então, assim, primeira coisa, esse marco, né, que sancionado por Lula há 2 semanas atrás em Recife, que cria esse Sistema Nacional de Cultura, ele é necessário, porque quando você sistematiza, né, e padroniza as ações e interliga essas ações, essas políticas públicas, você otimiza e você dá acesso, você padroniza o acesso, né? Porque aí, se você deixa a cargo dos estados e dos municípios, a gente sabe as diferenças estruturais, de organização, políticas e de tudo. E isso não faz com que haja uma integração dessas políticas públicas. A primeira coisa é uma grande vitória. Em relação à aplicação, aí a gente já vai, óbvio, isso é muito incipiente, porque você bem falou, né?
foram construídos alguns, foram feitos principalmente pelos chefes do Executivo Municipal. Algumas medidas foram tomadas dentro do que tinha sido traçado em 2013, mas óbvio, isso não tem uma eficácia plena, porque ainda a gente tem uma dificuldade, né, muito grande de compreender o que é uma política pública que precisa ser feita com as pessoas. Então a cultura, ela nasce do povo e ela precisa ser feita pelo povo e pensada pelo povo. Mas, infelizmente, a gente não tem gestões públicas que compreendam e saibam construir política com o povo e para o povo. Então a raiz do nosso problema, Paulo, não está no sistema. A raiz do nosso problema não está necessariamente na política pública, porque se a gente tem no papel, ela funciona muito bem. A raiz do nosso problema está na dificuldade das gestões públicas municipais de trabalhar com o seu povo para o povo, de escutar o seu povo e de realmente fazer com que esses espaços dos conselhos e essas decisões sejam de fato... devem funcionar. Exato, sejam de fato tomadas pelo povo. O grande problema da cultura, e não só da cultura, eu falo aqui, eu posso aplicar esse mesmo raciocínio para todas as políticas públicas de saúde, de educação, de infraestrutura, de tudo. Se a gente não destrói ou combate esse modelo de política fisiologista, que toma para si o que é público como se privado fosse, certo? Ou seja, é meu, eu dou a quem quiser, a quem eu quiser. Então, eu vou abrir um edital, mas só ganha quem for do meu interesse. Mas a gente precisa de uma cidade, do município, do gestor público municipal que compreenda o nome e o peso que isso tem. Certo? Porque aí eu estou mentindo. Eu estou dizendo pro povo, eu vou ter não sei quantos dias de São João. Sim, se a pessoa vir na segunda-feira não tem nada. Se eu trouxer, quantos amigos meus vieram de fora? Michele, eu quero conhecer a capital do forró, quero ir no forró. Eu disse, epa, não tem forró para te levar. Quando tem iniciativa privada, e mesmo assim, não é acessível ao público. Né? Você exclui da população esse direito, por isso que eu acho que o São João é tão importante e precisa ser maior. E por isso que é importante, aí já é outra discussão, é outro podcast, o governo investir onde é necessário, interferir ou intervir, né, onde é necessário. Porque a partir do momento que você privatiza a saúde para melhorar a saúde, privatiza a cultura também, mas privatiza a educação para melhorar a educação, privatiza... Aí o governo sai de cena e pode acontecer, geralmente acontece, né, esses desvirtuados, e aí não tem como você depois frear, delimitar e melhorar. Por isso que é importante ou uma gestão que equilibre isso, né, que aproveite sim incentivos do capital financeiro como tem que parceiro, isso é importante. E ao mesmo tempo não deixe de interferir ou de colocar freios onde é necessário. Porque a gente tem que entender que a cultura é um patrimônio público. E se a gente não compreende isso como bem um patrimônio público, se o gestor não tem essa compreensão, que a cultura, óbvio, a cultura como criação, ela é natural, né? Ela vem da própria construção social. E a cultura, ela não é algo, porque existe essa cultura aqui. Não, ela é algo que ela é mutável, ela transcende. Ela vem, a gente tem aqui em Caruaru diversas expressões culturais importantes e que devem ser valorizadas, não só como o forró, o São João, a gente tem o hip hop, a gente tem diversos os setores outros. Como todo, né? Gastronomia, audiovisual, tudo literatura. Isso faz parte da nossa identidade enquanto povo caruaruense. E a cultura, ela tem a função de trazer pra gente a ideia de ligação com o nosso território, com o nosso povo, com a nossa gente. E aí, se a gente não compreende isso e deixa ao Deus dará e solta, aí sim, a gente vai ter um problema grande. Por quê? Porque a gente vai ter uma interferência, né? Que é como diz, do mercado. Quando a gente mercantiliza as coisas, a gente dá a elas o poder de dizer como são. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Se eu mercantilizo a cultura, ninguém vai querer investir naquilo que não dá lucro. Não é pensável que Caruaru se verticalize da maneira que está se verticalizando, sem infraestrutura nenhuma. Um adensamento de pessoas que vai gerar um caos. Já está, né? Eu não vejo nenhum projeto de fato que venha a modificar a estrutura, a infraestrutura da nossa cidade para que ela cresça de forma democrática, acessível e planejada. Muito pelo contrário. O que eu vejo
a boa e velha visão antiquada de readequar o que já tem. Caruaru, como tantas outras cidades centenárias, não teve esse privilégio de ser planejada. Por quê? Porque há 150, 160 anos atrás não se tinha ideia da construção de automóveis, da forma como nós viveríamos hoje. Então é mais ou menos entendível que os centros urbanos centenários, eles têm essas dificuldades e a gente precisa só criar formas. Agora, é inaceitável que a cidade cresça com esses mesmos problemas. A gente precisa dar o nosso grito de liberdade, a gente precisa se libertar desse modelo. E a gente só vai se libertar se a gente não colocar essas mesmas pessoas nos lugares. Sabe? São mais de 60 anos, 6 décadas que Caruaru está na mão de 2 grandes grupos políticos. O Caruaru é a 5ª cidade do estado em insegurança alimentar. Eu deixo agora esse espaço, né? A gente já está indo para a reta final. Não esquece de compartilhar, de curtir, se você está vendo algum recorte no Instagram, de também, né, nos seguir por lá e de se inscrever no canal. Mas eu queria que agora você ficasse à vontade, né, para acrescentar, né, alguma coisa que você achou necessária e que a gente ainda não comentou e não tocou, inclusive havendo, né, a manutenção da sua pré-candidatura, observando essa gestão. O que é que você acha que é interessante, que você não mexeria, mas por outro lado, você chegando à prefeitura, o que você poderia ofertar ao público de diferente? Paulo, em primeiro lugar, né, eu gostaria de dizer que a gestão pública, ela precisa passar por uma transformação, não em relação apenas a como ela funciona, mas em relação do porquê ela funciona, né, para quem ela funciona. Tem muitas coisas na gestão pública, e aí eu posso citar algumas, municipal, por exemplo, a política pública de mulheres em Caruaru, né? A Secretaria de Mulheres é muito boa, faz um trabalho muito bom, mas é um trabalho hérculo porque os recursos são mínimos, né? E vai muito do esforço daquelas mulheres que estão ali. Então, assim, algumas coisas eu não mexeria na estrutura, por assim dizer, mas eu mexeria na forma de como se faz. Sabe? Primeiro, a gente precisa fazer escutando o povo. A primeira coisa que eu criaria em Caruaru era o Gabinete do Povo. É inaceitável com gestão, seja pública, seja municipal, seja estadual, seja nacional, não escuta o seu povo. O que eu vejo em Caruaru é a boa e velha visão antiquada de readequar o que já tem. É inaceitável que a gente deixe que bairros se construam, né? A gente tem um plano diretor que deixa que bairros se construam sem infraestrutura de saneamento, de escoamento, sem nenhum planejamento de construção de uma cidade mais democrática, de democratização do acesso aos equipamentos públicos de lazer, de saúde, de educação. A gente tem que descentralizar a cidade e não adensar mais ela. Porque é uma cidade que está colapsando. Como é que a gente vai fazer uma cidade que não tem saneamento público durante muito tempo da minha vida? E hoje ainda preciso. Eu dizia sempre brincando, Caruaru não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Porque se eu estou ali no Indianópolis e quero ir pro shopping, hoje não, já tem Mas eu dizia, você tem que ir pro centro, do centro você volta pro shopping. Então, teoricamente, e não é o quilômetro rodado mais caro do Brasil em termos de transporte público. E quem está errando nisso? Que planejamento é esse? Né? Você tem, meu Deus, é tanto problema que eu não posso nem trazer. A gente tem que trazer soluções, né? E a gente tem essas soluções. A gente vai fazer um debate gigante, a gente vai construir nosso programa, a gente já tem as bases e a metodologia para a construção do nosso programa, a gente já tem várias propostas, a gente já está fazendo, a gente vai fazer um movimento para construir o programa de governo, certo? E a gente vai ocupar essa cidade, a gestão dessa cidade para transformar e preparar essa cidade para o futuro de verdade. E não para estar dentro da cabeça daqueles que acham que são donos de nossa cidade. Vamos pensar cada vez mais a nossa cidade, né? A cidade que temos é a cidade que queremos. Vem aí daqui a mais ou menos 6 meses, um período onde você pode, né, seja você que está votando agora pela primeira vez, que está tirando o seu primeiro título, seja você que já vem há mais tempo exercitando a cidadania, poder exercer o seu voto, né? Não se abstenha, né? Compareça e ajude ali a construir uma cidade melhor, exercendo aqueles que vão criar as leis, né? O legislativo, e também quem vai executar é o executivo. Vá pensando aí já, que a gente gosta de terminar esse podcast com uma frase, um pensamento, e dessa vez eu vou jogar a bola para vocês, viu? Pensa aí numa frase que marcou um pensamento para a gente encerrar. Agradecemos a você que ficou conosco até agora, né, nos acompanhando, dando atenção.
Não esqueça, né, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar, né, com quem você achar que vale a pena, de indicar esse programa às terças e quinta-feira. Toda terça e quinta a gente vai ter um programa novo às 18 horas, abordando, já se preparando para eleições 2024. Michele, muita alegria, muito prazer, muita honra tê-la aqui conosco. E veja que a gente sim está exercendo a democracia, porque o próximo programa agora já é com alguém de direita, que é o Lessa, né, o pré-candidato. E é importante a gente estar ouvindo todas as vozes e deixar a escolha para você, né? Você é quem vai analisar e aquilo que achar melhor decidir. Então esse espaço é seu, os agradecimentos e também um pensamento, uma frase, algo que você queira deixar para quem está nos... Paulo, em primeiro lugar, eu agradeço, né? Agradeço pelo espaço e te parabenizo, né? Como sempre tenho oportunidade, parabenizo a tua seriedade, o teu compromisso com a mídia, né? O teu compromisso com a informação séria em Caruaru. Eu acho que é isso que a gente precisa, né, ter cada dia mais. Então, você para mim é uma referência, como eu sempre falei, de pessoa imparcial, de pessoa que faz o jornalismo com imparcialidade, com ética, né? E é muito importante que a gente tenha pessoas e figuras como você a cada dia mais. Quero agradecer também a todos aqueles que assistiram, que muito mais coisa pra gente conversar, muito mais coisa pra gente debater. Quem quiser me segue lá nas redes sociais, chama a gente, Michele Santos, pessoal com 2 L's e E, para que a gente possa sim debater a nossa cidade. E Paulo, o que eu quero deixar para todo mundo diante de tudo que eu falei, né, principalmente dessa ideia da gente fazer uma política diferente, da gente construir uma Caruaru diferente, da gente quebrar com esse modelo político que assalta a nossa cidade, que toma para si a cidade como se sua fosse, é dizer que o impossível não existe, minha gente. A gente não pode achar que é impossível mudar. A gente não pode perder a esperança. É necessário que a gente acredite sim. Eu acredito, Paulo, fielmente. Eu tenho hoje 39 anos. E eu não tenho dúvida de que a gente vai se libertar desse modelo, de que Caruaru vai iniciar esse processo de libertação e de construção de uma cidade de fato democrática, acessível, feita pelo seu povo e para o seu povo. E eu tô aqui colocando esse projeto, Paulo, como uma opção para o povo de Caruaru. Então não deslegitimem os projetos, não deslegitimem aquelas pessoas que se colocam suas vidas, suas histórias e seus corpos para estar ocupando esse espaço, para estar mostrando o seu projeto. Vamos juntos fazer a Caruaru que a gente quer, junto com o nosso povo. É isso, Paulo. Muito obrigada. Muito bem. Até o próximo. Conto com sua audiência.